o nome é muito pomposo, mas não representa nada, é só mais trabalho, mas também acesso a mais informação. Não é, João? Pronto. E, sobretudo, eu encarei isto mais até como um trabalho para trás, para dentro da União Europeia. Mas é como Portugal, é uma associação oficialmente de promoção da mobilidade sustentável, sendo que hoje em dia o trabalho vai ser bastante mais alargado, mas sim, mas a mobilidade é a nossa base de trabalho e, portanto, a energia aí também representa um papel muito importante. Deixem-me só fazermos aqui um enquadramento. Já agora está a ser filmado, está a ser transmitido numa das nossas páginas de Facebook, que é o E-Conversas. E-Conversas ou Eco-Conversas. Já vem cá com a palavra, que tem muito a ver com isto também. Nós tentamos ter uma abordagem positiva. Eu acho que faz muita falta, como vão ver no resto destas sessões, pessoas que apontam os problemas e fazem diagnóstico, e nós tentamos complementar isso com uma abordagem positiva, mostrar bons exemplos, mostrar que a sustentabilidade não é futuro, é presente, olha, está aqui quem faz. E façam também. E é muito essa a nossa abordagem. E, no fundo, aqui juntaram-se as duas coisas. Eu senti que fazia falta uma sessão com essa abordagem positiva. A Zé tinha proposto, até tínhamos, na realidade, oradores propostos em comum. Um dos nossos oradores era comum. A Zé tinha proposto um debate de energia. Nós éramos bons exemplos de várias áreas de energia. E então fizemos aqui um 2 em 1, temos tipo shampoo e condicionador. E nasceu daí esta sessão. E espero que depois de nós falarmos um bocadinho dos nossos oradores também, vocês se juntem à conversa. Muito obrigado. Portanto, o que é que nos traz aqui hoje? Depois de mais de um século de aposta nos combustíveis fósseis e em mega negócios no setor energético, resultaram uma perigosa dependência dos poderes mais ou menos ocultos da pobreza energética das grandes camadas da população e infraestruturas e práticas com enormes pegadas ambientais e sociais. Em 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, todas estas questões ficaram ainda mais visíveis, decretando-se uma crise no sistema energético, uma crise cuja fatura está a ser passada às populações, aos contribuintes, sem que tal diminua os lucros dos responsáveis por toda esta situação. Um sintoma setorial de uma questão maior, a crise climática. Descarbonizar o sistema energético é urgente, e se é verdade que os tempos de crise aceleram a ação e vontade política, é também verdade que a tradição sem justiça continuará a favorecer quem lucra com as crises. Nesta sessão vamos então discutir a crise do preço de energia que atravessamos e como a descentralização e democratização do sistema energético dão resposta na luta por preços justos para os cidadãos. Com o foco na sustentabilidade ambiental e social na área da energia, vamos dar destaque a caminhos e exemplos práticos, como o António aqui bem disse, do autoconsumo coletivo até às comunidades de energia. E agora vou eu fazer o meu enquadramento. Eu tinha posto isto aqui em formato angolio, mas mesmo assim preciso de todos. O clima está a tornar-se mais rigoroso e isso torna a rede de distribuição cada vez mais difícil de manter e operar. Para a maioria dos cidadãos e empresas, não é uma questão de se haverá uma falha um dia destes, mas quando. Por outro lado, a descentralização da produção de eletricidade pela elevada penetração das energias renováveis, juntamente com o impacto crescente do autoconsumo, vai a médio prazo causar tensões e congestionamento na rede de distribuição, aumentando a probabilidade de interrupções e ou de perdas de qualidade de fornecimento. Por este motivo, os atores do setor energético estão agora a reavaliar que partes das suas operações têm maior necessidade de reforço e resiliência. E é aqui que entram os microgrids, que também é muito do que vamos falar aqui hoje. Investir na independência energética a todos os níveis, desde a indústria ao residencial, é cada vez mais importante. Como eu costumo dizer, a rede tem que caminhar cada vez mais para ser um backup e não a base de tudo. E infelizmente não é bem isso que estamos a ver ainda. Para a introdução à conversa, deixem-me só falar-vos do trilema energético mundial. Muitos de vocês já terão ouvido falar disto. É um índice criado em 2010 que mede anualmente o desempenho dos sistemas nacionais de energia em 3 dimensões. E também no equilíbrio entre elas. É a segurança energética, portanto, mede a capacidade de geração e atender à demanda da energia atual e futura, de forma confiável. A equidade energética, que avalia a capacidade de um país de fornecer o acesso universal à energia confiável, acessível e abundante, para uso tanto doméstico como comercial como industrial. E a sustentabilidade ambiental dos sistemas de energia, que representa a transição do sistema de energia no país para mitigar e evitar possíveis danos ambientais e impactos nas mudanças climáticas.
posto isto, eu agora já desci demais. Eu não gosto muito desta designação de trilema, porque parece que temos que escolher entre os três, e na realidade isto é um trifator. Nós temos é que ter o melhor equilíbrio o máximo possível de cada um destes três fatores. Ora bom, em Portugal, os dados atuais apontam para várias centenas de milhares de cidadãos, os últimos dados eram 600 mil, em situação de pobreza energética e aos quais se juntam ainda mais de 1 milhão em situação de precariedade no que toca a esta necessidade básica. E aqui sublinho isto porque é um dos problemas, continuamos a não considerar a energia como uma necessidade básica. Não, quer dizer, não oficialmente. Simultaneamente, continuamos a assistir ao anúncio frequente da construção de megas projetos energéticos, tanto eólicos como fotovoltaicos. E as infraestruturas de grandes dimensões e enormes impactos ambientais, que mesmo sendo fontes sustentáveis, são desenhadas para alimentar a rede, ou seja, energia para ser transportada em alta tensão de uma ponta a outra do país, com todos os inerentes riscos e desperdícios que isso representa, e não infraestruturas para consumo de proximidade. Entretanto, nos últimos anos, finalmente, foi aprovada a legislação para que existam reais alternativas à rede, como as comunidades de energia renovável e o autoconsumo coletivo, a cogeração. Uma vez que não é previsível que haja a breve trecho uma aposta a nível municipal ou regional em unidades de captação para consumo de proximidade, não vemos isso ainda, com todas as vantagens que adviriam nas três dimensões do trilema, do trifator, estas são, portanto, as soluções que nos podem dar alguma esperança de que poderemos caminhar para uma energia mais segura, mais democrática, mais sustentável. Captar, partilhar, descentralizar, democratizar. Estas são as primeiras palavras que me ocorrem e que utilizo na minha atividade diária de sensibilização quando penso nestas soluções comunitárias de fornecimento de energia. E é disso que vamos aqui falar hoje, todos, espero. E a Maria vai apresentar os nossos fantásticos oradores. Exatamente, portanto, podem-se vir juntando, mas eu vou começar por chamar o Guilherme Luz. O Guilherme é estudante de doutoramento em sistemas energéticos sustentáveis da Universidade de Lisboa e membro da cooperativa Copérnico. Trabalha com comunidades de energia desde uma perspectiva técnica e científica, mas também social e política. Temos depois a Maria João Bencrença, que é licenciada da Cleanwatt, é licenciada em Engenharia Física, iniciou o seu percurso profissional na ISA, Intelligent Sensing Anywhere, em 2007, com projetos de eficiência energética em entidades públicas e privadas. Tem estado envolvida em diferentes projetos da VPS Cleanwatt, sempre na área da transição energética, com entidades públicas, projetos de iluminação pública, eficiência energética em escolas, universidades, etc. Acompanhou a questão das comunidades energéticas em Portugal desde o primeiro momento e ainda sem enquadramento legal em projetos pilotos e depois da saída da lei, portanto a Lei das Comunidades de Energia. Liderou a criação da primeira comunidade de energia em Portugal, com a Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro, e o esforço de desenvolvimento de novas comunidades de energia, destacando-se o seu envolvimento no projeto 100 Aldeias, que visa criar comunidades de energia em meio rural, no interior de Portugal, em territórios de baixa densidade, tendo como principal objetivo o combate à pobreza energética. E, finalmente, e não menos importante, o Miguel Macias Sequeira, que também aqui em representação da parceria local de Telheiras e do censo da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, é engenheiro do ambiente e estudante de doutoramento na área de energia e clima no Centro de Investigação do Censo. Paralelamente, é voluntário do Grupo de Trabalho de Telheiras Sustentável da Parceria Local de Telheiras, onde coordena o projeto piloto da Comunidade de Energia de Telheiras. Miguel é também ativista ambiental no Grupo de Estudos e Ordenamento do Território e Ambiente, o GEOTA, e é um dos embaixadores do Pacto Europeu para o Clima em Portugal, tal como o nosso António. Pronto, e assim convido primeiro à apresentação. Vamos sentar? O Guilherme Luz. Eu tenho que estar a olhar para ali. Ok, então se calhar posso ir para aqui. Bem, bom dia a todos. Como a Maria disse, eu sou investigador, mas pertenço também ao movimento das cooperativas, e o que eu vim aqui falar hoje é um bocado tentar criar uma base para a conversa que vamos ter a seguir e para o debate que vamos fazer, e quis começar um pouco por tentar clarificar, tentar buscar elementos que me permitam definir o que é isto da democracia e da soberania energética, e depois vou apresentar aquilo que é um bocadinho o modelo das cooperativas. Ora, eu nesta pesquisa
Como vocês devem imaginar, podemos cair aqui muito naquilo que pode ser o caldeirão dos conceitos, democracia, soberania, justiça, e pronto, eu encontrei aqui uma definição que eu acho que pode ser importante para guiar a conversa e que estabelece uma série de princípios básicos relativamente àquilo que pode ser aquilo que estamos aqui a falar. Encontrei esta definição, que é da Rede para a Soberania Energética, que é uma organização catalã, se não conhecem, aconselho-vos a procurar aquilo que eles publicam, e diz assim: a soberania energética é o direito dos indivíduos, comunidades e dos povos de tomar as suas próprias decisões a respeito da geração, da distribuição e consumo de energia, de forma a que sejam apropriados ao contexto ecológico, social, económico e cultural e sempre que não afetem negativamente terceiros. E eu acho que esta definição é importante porque ela estabelece uma coisa importante, que é a energia, no fundo, ela é também política, ela é também poder. Muitas vezes nós estamos habituados a ouvir falar de energia do ponto de vista dos técnicos, dos engenheiros, dos físicos, mas a energia é uma coisa que transporta uma sociedade específica, ou seja, historicamente a forma como nós apropriamos energia, como nós a convertemos, como nós a consumimos, como nós a geramos, estabelece e define também a forma da sociedade em que nós vivemos. E essa, o grande potencial das energias renováveis é de criar uma sociedade diferente, mas, como todos nós sabemos, não se trata apenas de uma questão tecnológica, mas sim a forma como nós usamos. Mas eu meti aqui a vermelho duas coisas que são importantes, que é esta ideia de sermos nós a tomar as nossas decisões sobre como é que queremos gerar. Democracia energética ou soberania energética implica que nós podemos fazer isso, podemos decidir como é que queremos consumir, gerar e produzir energia. E outra questão é, se nós olharmos apenas para a primeira definição, nós podíamos pensar que a transição energética, desde que sejamos nós a definir, podíamos ter uma transição energética que é baseada no nuclear, desde que nós possamos decidir, ou chegamos em algum ponto da história a decidir que é isso. Mas não, ela tem que ser apropriada ao contexto ecológico e social em que vive. E é por isso que, se nós pegarmos em dois exemplos muito comuns hoje em dia, a questão, por exemplo, do grande solar ou a questão das comunidades de energia, eles transportam formas completamente diferentes de fazer a decisão sobre os sistemas. Ou seja, se nós falamos de um sistema fotovoltaico que tem 1 gigawatt instalado, como está a acontecer no Alentejo, é muito difícil falar em democracia energética nesse contexto. Porque nós não vamos conseguir decidir sobre esse sistema, muito menos vamos conseguir participar economicamente nesse sistema e, em oposição àquilo que são, o modelo que vai ser falado muito durante esta sessão, que são as comunidades de energia. Ora, uma das formas que, do meu ponto de vista, é mais importante do ponto de vista do tipo de estruturas, de organizações que nos levam a ter uma prática de democracia energética são as cooperativas de energia. E as cooperativas de energia têm historicamente um papel importante no sistema energético. A própria energia eólica, nos seus primórdios no norte da Europa, tem uma gênese muito ligada às cooperativas e o que vocês veem aqui neste slide são várias cooperativas que existem na Europa que agem no setor energético. A Soma Energia, na Catalunha, que é a mais importante, nasceu em 2012 e teve um grande boom com a crise económica e com a incapacidade das pessoas de pagarem as contas da luz e criou uma alternativa para que as pessoas conseguissem ter o acesso à energia. Depois temos também a Eletra na Grécia, a Copérnica em Portugal, da qual eu faço parte, a Enercup, e todas estas organizações estão de certa forma, debaixo desse guarda-chuva que é a Rescup. Ora, historicamente as cooperativas são formas democráticas, ou seja, existem os princípios cooperativos, que é a adesão livre e voluntária, qualquer pessoa se pode juntar a uma cooperativa. O controle democrático dos membros são aqueles que participam na cooperativa que decidem o que é que acontece. Participação económica e autonomia e independência. E se historicamente as cooperativas estavam ligadas à auto-organização dos trabalhadores, de pessoas que se organizavam nas suas fábricas, nos seus ateliês, nos seus workshops, para gerir o próprio trabalho, para serem os próprios gestores da empresa, o que acontece é que, a partir de certa altura, toda esta dinâmica de democracia laboral se passa também para o mundo energético. E o que as cooperativas essencialmente fazem, já vamos ver à frente um bocado do exemplo da Copérnica, o que as cooperativas fazem é instalar projetos, gerir projetos, vender energia, gerir redes. Portanto, no fundo, é uma projeção de toda essa dinâmica das cooperativas no mundo energético. Como eu estava a dizer, a Copérnica pertence à Rescup, que é a Federação Europeia das Cooperativas,
e como vocês podem ver, existem, neste momento já devem ser mais de 2.000 cooperativas de energia na Europa e não é desprezável que 1.250.000 pessoas, cidadãos, estão envolvidos em cooperativas de energia na Europa. Sobre a nossa cooperativa, age essencialmente em 3 setores, ou seja, originalmente o que fazia era produzir energia, criar campanhas de crowdfunding para que se possa investir coletivamente em sistemas, esse é a sua gênese, mas com o tempo entrou também na área da comercialização, portanto vocês podem comprar a eletricidade a uma cooperativa e cria também uma série de outros serviços. O que é que eu posso dizer mais sobre a Copérnico? A Copérnico defende um modelo que é um modelo de democracia energética, que é centrado nos cidadãos e na capacidade dos cidadãos de agir sobre o sistema energético. Pronto, eu vou ser rápido para depois nós podermos debater. O que eu gostava agora de... Eu vou passar o vídeo à frente, depois ao no fim do tempo que a gente faz o vídeo. Eu gostava de mostrar alguns exemplos e eu não vou propositadamente falar em comunidades de energia, porque isso vai ser falado pelos colegas aqui um bocado à frente. Eu gostava de falar de outro tipo de dinâmicas no setor energético que permitem também levar a cabo a democracia energética. Esta Ibéria, nós já vamos ver esse vídeo, é uma comunidade de energia na Grécia, mas existem outras coisas que nos levam a desenvolver projetos de comunidades de energia. Por exemplo, o apoio mútuo. E esta questão da pobreza energética. As cooperativas e organizações similares são muito importantes para conseguir combater a pobreza energética, porque não só conseguem levar conhecimento e conseguem aumentar o nível de literacia energética, aliás, essa é uma das funções das cooperativas, é transferir conhecimento, é partilhar conhecimento com os seus membros, e o que vocês podem ver aqui são iniciativas que, ali à esquerda, no sul de Espanha, uma iniciativa que ajuda as pessoas a perceber e aumentar a literacia energética e ajuda as pessoas a perceber o que é que se passa com a sua conta de eletricidade. Isso também é importante porque as pessoas, ao conseguirem, existe um grave problema de iliteracia energética por parte dos consumidores de energia, e ao aumentarmos essa capacidade das pessoas serem autónomas na sua relação com os agentes do setor energético, estamos, de certa forma, também a aumentar a democracia. E à direita, o gabinete de apoio da Copérnico à pobreza energética, em que pessoas ajudam outras pessoas a combater a pobreza energética nas suas habitações. Portanto, isto é apenas 2 exemplos, mas existe uma outra classe de iniciativas ligadas à democracia energética, e o que eu trago aqui é um tópico grande, ele podia nos dar aqui também muitas horas de conversa, que tem a ver com esta necessidade ou alguma proposta por parte de alguns setores da municipalização das redes. E o que eu trago aqui é um exemplo muito claro de democracia energética em que se desenvolveu em Berlim por volta de 2010, 11, provavelmente já vinha de trás, um processo de luta para a municipalização das redes, que conseguiu levar a um referendo justamente essa proposta. Ora, a rede elétrica, a rede de distribuição de Berlim era detida pela Vattenfall, e a proposta deste movimento que se criou era a criação de uma empresa pública que fosse gerida em 3 partes, 1/3 pelos trabalhadores, 1/3 pelos membros da cooperativa e 1/3 pelo município, 1/3 pelos cidadãos e 1/3 pelo município, e o objetivo dessa empresa era gerir a rede de forma pública, com um bem comum, e isso foi levado à votação. Infelizmente ficaram a 0,9% de conseguir obrigar o município a comprar a rede, e este é um dos exemplos que para mim é bastante interessante nos últimos anos de uma luta pela democracia energética. E muito obrigado, eu vou agora passar a palavra, não sei bem a quem. Agora... Depois da exposição de Copérnico, vamos ouvir a Maria João e Teresa para conhecermos melhor a solução Greenwatt. Não tenho slides. Não tenho slides. É sempre. Desculpa, eu não gosto de slides. Acho que me limita a conversa. Pronto, o meu nome é Maria João Cresce, eu trabalho na Greenwatt, sou diretora da área de comunidades de energia, e nós chamamos
Eu vou falar muitas vezes de comunidades de energia, às vezes posso estar a falar de autoconsumo coletivo. Tecnicamente não é exatamente a mesma coisa, mas eu vou englobar agora aqui, por simplicidade de discurso, vou englobar as duas coisas. Nós criámos, de facto, a primeira comunidade de energia, que lá está, em um autoconsumo coletivo em Portugal. Desenvolvemos antes disso comunidades de energia como projeto piloto entre 2016 e 2018 em comunidades rurais. E temos este projeto que nós gostamos muito, que se chama 100 Aldeias, que o objetivo é, de facto, combater a pobreza energética nos territórios de baixa densidade. Porque quando nós pensamos, e eu tive algumas conversas, por exemplo, com pessoas da Secretaria de Estado da Energia, sobre como é que se faz os vales de energia, por exemplo. Antes de serem os vales de energia, como é que nós fazemos chegar os vales de energia às pessoas que queremos? E é muito difícil porque as pessoas que estão em pobreza energética, a maior parte das pessoas que estão em pobreza energética não estão em pobreza energética. Estão em pobreza, em situação de pobreza, ponto. Por acaso isso também afeta a área da energia. Além disso, estão em situação de exclusão social, ou de risco de exclusão social, estão em situação, vivem offline, muitas delas são pessoas que a idade já não lhes permite passearem muito pela internet e, portanto, lançar uma plataforma onde se lançam vales de inovação não funciona. Lançar a coisa online não funciona. Como é que se chega às aldeias remotas do concelho de Miranda do Douro, de Chaves, de Idanha Nova? Como é que se chega a essa gente? E foi a pensar um bocado nisso que nós lançámos 100 Aldeias para chegar de facto a esses. E temos feito bastantes projetos. Temos 2 projetos em crowdfunding no concelho de Chaves, que eu gosto particularmente. São 3, na verdade, mas só 2 é que estão em crowdfunding, que é Castelões Sotelinho da Raia e Calvão, em que nós fomos de facto lá falar com as pessoas, e as pessoas recebem-nos muito bem, porque têm um problema muito grave com a energia, e querem resolvê-lo, não têm forma de o resolver, e percebem que nós tentamos levar uma solução. E o que nós fazemos é pegar em projetos, porque lá está, 1.600.000 pessoas em pobreza energética, 1 milhão de pessoas em risco de pobreza. Isto quer dizer que esta gente não tem dinheiro para fazer investimentos. É um bocado lírico pensarmos, não, mas a malta vai fazer aqui uma comunidade de energia, investe. Não investe. Não investe porque estas pessoas estão aflitas para conseguir investir em pão. Não é? Se não conseguem investir em pão, não conseguem investir em fotovoltaico. Portanto, aquilo que nós queremos fazer é juntar estes projetos que não se conseguem financiar, porque é muito fácil arranjar um financiador para aqueles projetos que estávamos a falar, de 1 gigawatt no Alentejo, é super fácil arranjar um financiador. Para um projeto de 50 kW em Calvão, não se arranja. Porque ninguém quer, as pessoas dizem, os investidores dizem, tens um projeto de 5 milhões, não, junta mais qualquer coisa e a gente conversa. Junta 5 ou 6 desses, 10 no mínimo. E o que nós fazemos é agregar projetos destes e ir ter com investidores e dizer, eu tenho um projeto de 10 milhões de euros. Mas isso é uma central aonde? Não é uma central, são centenas de centrais espalhadas um bocado por todo o país. E pronto, e depois nós gerimos, e nós assumimos aqui um bocado a responsabilidade. Depois é óbvio, também temos que fazer outros projetos um bocado diferentes, com uma rentabilidade maior, para conseguirmos fazer estes. Mas esta é uma luta que para nós é muito importante. O combate à pobreza energética, a descentralização da produção, como foi também importante na nossa gênese e continua a ser a eficiência energética, reduzir o desperdício ao máximo, consumirmos aquilo que precisamos para termos condições de vida condignas, e é importante agora o nosso próximo, deixo-vos aqui a ideia, a nossa próxima luta vai ser a flexibilidade da rede e nós todos como cidadãos podermos agregar-nos e vender o nosso não consumo, a nossa não necessidade de energia e, portanto, podermos receber dinheiro por isso, ou receber pelo menos créditos para a energia que depois vamos consumir, que é feito hoje, atualmente com qualquer consumidor intensivo de energia.
Os consumidores muito grandes podem fazer isso e nós temos à nossa disposição hoje em dia, estamos no século XXI, é perfeitamente possível fazer isto. Nós temos tecnologia que nos permite agregar milhares de consumidores pequenos em Coimbra, por exemplo, e tratar Coimbra como se fosse uma siderurgia nacional, e precisamos de começar a fazer isso mais vezes. Basicamente era isto que eu tinha para dizer. Tivemos duas soluções, a apresentação de duas soluções, Linguados e Coperno, e agora temos o nosso orador comum, que é do outro lado, ou seja, é um exemplo de alguém que arregaçou as mangas e conseguiu criar, não sozinho obviamente, mas conseguiu motivar a associação de moradores, junta de freguesia, por aí fora, etc., e criar uma comunidade de energia. Obrigado. Okay. Olá, bom dia a todos. Como disseram, eu faço parte da parceria local de Telheiras. Não sei se posso ser considerado uma pessoa comum neste tema da energia, porque sou estudante de doutoramento nestes temas. Portanto, as pessoas que estavam a falar não têm nada de comum e percebo que as pessoas que têm pobreza energética, com níveis de educação mais baixos, têm muito mais dificuldades em entrar nestes tópicos. E mesmo na linha do que a Maria João estava a falar, trouxe aqui um slide mais relacionado com o meu doutoramento, em que percebemos que para termos democracia energética temos de ter participação também no sistema energético. E sabemos que a participação no sistema energético é necessária para a transição, para ela ser mais bem sucedida, mas também é muito difícil, ou seja, há muita gente, e podem ver aqui neste slide, em Portugal a população com baixos rendimentos, com baixos níveis de educação e meios rurais, há muita gente que tem dificuldades e barreiras à participação no que é o sistema energético e no que é esta coisa complicada de fazer medidas de eficiência energética, de instalar painéis fotovoltaicos. E para envolver estas pessoas, para chegar até elas, é preciso mecanismos um bocado diferentes do que temos nas nossas políticas e nos nossos esquemas de financiamento. Muitas vezes são pensados naquele consumidor médio, racional, que tem toda a informação disponível e que toma as melhores decisões. E isso não é o que acontece, e se queremos um sistema energético mais justo, temos que olhar para as necessidades específicas de grande parte da população. Temos feito isto no Sense com alguns projetos. Ali o primeiro em cima, a imagem, é o menu de renovação verde, que é uma plataforma online que tem toda a informação disponível. Sabemos